my daddy. Daddy. I feel nice. You look nice. 널 보자마자 나 어머나 땡잡았어. Don't think twice. 이미 게임 끝났어. You be my curry. I'll be your rice. My name is PS1. 한국말로 박재상. 너의 변한 눈동자 빠져서 헤엄치고파. 오빠 달린다. 꽉 붙잡아 only you. 나는 아름다운 아가씨의 동반자. Hold up, wait a minute. 지금부터 선수끼리 밤이 아까워. Turn up louder. 불타오르는 아름다운 그대여. How you like me now? 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 Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it, got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. Bom dia, meus queridos alunos. Aqui quem está falando é o professor Carlão. E esse ano a nossa disciplina está trazendo uma nova proposta. É tentar aproximar ao máximo o aluno dos conteúdos que serão abordados. E para que a gente possa fazer isso com êxito, eu resolvi fazer a parte prática, trazer a parte prática nesse ano letivo. Então hoje nós vamos trazer um experimento que vai ser trabalhado junto aos alunos do terceiro ano do ensino médio. Então aqui nós vamos montar uma associação de resistores, tá? Que nada mais é do que uma associação onde nós vamos utilizar lâmpadas. Aí você pode me questionar, o que uma lâmpada tem a ver com um resistor? Bom, se você observar, dentro de uma lâmpada dessa nós temos pequenos filamentos bem finos. E a corrente elétrica, ao atravessar os mesmos, produz um aquecimento. E esse aquecimento vai ser tão intenso que vai acabar incandescendo, produzindo o que a gente chama de luz. Tá? Então, nós vamos agora partir para a parte prática, o experimento em si. Estamos aqui de novo para mostrar a construção do experimento. Tá? E aqui nós temos um suporte que pode ser de compensado de madeira, nesse caso aqui é de compensado. Percebam que eu fiz uma demarcação utilizando o piloto permanente, tá? Certo? Aonde a fiação elétrica vai ser percorrida, tá? E botei alguns pontos estratégicos para poder anexar bem essa fiação elétrica. Você já está percebendo aqui que existe um bocal, certo? Um bocal de lâmpada e nós vamos fixar como? Nós temos aqui a massa, uma massa, certo? Que vai fazer com que a gente possa anexar esse bocal de lâmpada, certo? Porém, você também pode utilizar, se quiser, massa de modelar ou ainda cola quente. Vai dar preferência, certo? Então você vai passar aqui e vai anexar o suporte ao bocal da lâmpada. Então pronto, fixado, nós vamos ter que partir para o terceiro bocal. Nesse terceiro bocal, você vai ter que pegar os 2 metros de fio branco inicial que eu tinha. Eu parti em duas pernas de fio de 1 metro e anexei ao terceiro bocal, certo? E aí você vai ter que anexar junto ao terceiro suporte, utilizando também a massa. Você pode recortar aqui, trazer a massa para o terceiro suporte. E aqui no terceiro suporte nós vamos anexar o terceiro bocal, passando a fiação já por dentro dos fixadores elétricos, sem perder muito tempo. De uma extremidade à outra, porque aqui vai ser feita a interligação para que a corrente elétrica possa conduzir esse fio condutor e produzir o que a gente chama de eletricidade. Então, terceiro bocal fixado no suporte.
E aí você também vai fazer com que eu mesmo percorra todos os fixadores. Percebo que eu isolei aqui, ó, muito bem, até mesmo para evitar questão de choque elétricos. Então toda vez que você estiver trabalhando com eletricidade, você tem que ter esse cuidado redobrado, a fim de evitar possíveis eventualidades com choque elétrico, certo? Então vamos logo passar no último fixador, onde vai ser anexado tomada macho. Agora nós vamos ter que fazer as ligações dos demais bocais junto ao fio condutor. Para isso eu vou utilizar uma faquinha de serra, tá? E aí você vai fazer o seguinte, vamos usar uma faquinha de serra ali, descascando parte desse fio. Você pode pegar uma folgazinha aqui para poder interligar os bocais a esse fio condutor. Pronto. Então aqui você vai ter que interligar o fio condutor beleza. E nós vamos isolar essa extremidade do fio condutor, tendo sempre aquele mesmo cuidado de isolar bem a fim de evitar futuros problemas de choque elétricos. E isso você vai ter que fazer com todas as extremidades do bocal. Seguindo. Bom, vocês observaram como eu utilizei uma faca de serra para poder descascar o fio condutor e interligar uma das extremidades do bocal até esse fio condutor, tá? Eu já procurei fazer isso aonde vai ser interligado esses bocais ao fio condutor. Então aqui nós só vamos ter o cuidado, certo? De interligar essas extremidades e fazer o isolamento. Então interliguei, vamos isolar. Nós vamos fazer o devido isolamento. Nessas extremidades. Demora 1 minuto para coisar isso aí. Então nós vamos fazer a mesma coisa em relação às outras extremidades do bocal. Deixar logo aqui no ponto para poder depois fazer só um isolamento.
isolar para que a gente possa adaptar a tomada macho. E seriam as lâmpadas, os resistores. Esticamos os fios. Quebrar minha pia é mais caro. Agora vamos anexar a tomada macho ao circuito elétrico. Doido. E aí você vai abrir com uma chave de fenda. Certo? Cada extremidade tem que estar anexada a uma dessas polaridades. Ou alguma coisa. Certo? Terminar. Terminar. Bom, observe que eu descasquei aqui a ponta da extremidade do fio e procurei fazer tipo um arozinho onde vai ser anexado, certo? O parafuso da tomada macho. Então você bota o parafuso no orifício. Agora você vai ter o cuidado de passar esse aro feito nesse material dentro pelo parafuso. E aí você chega aqui, ó, tem uma arruela que você possa apertar esse fio condutor nessa extremidade. Feito isso, nós já estamos concretizando a parte que vai ser interligada na corrente elétrica, certo? Então você vai ter o cuidado de botar a fiação dessa forma para que essas duas extremidades nunca entrem em contato, porque se caso isso aconteça, vai acontecer uma coisinha chamada curto-circuito, certo? E não é o que a gente quer que aconteça. Aí nós vamos pegar o parafuso, adaptando a tomada macho. Que nem é isso? Bom, depois de fixadas as duas extremidades, nós vamos fechar a tomada macho, certo? E por fim,
adaptar as 3 lâmpadas, os 3 bocais. Então, primeira lâmpada, ok. Segunda lâmpada, ok. Terceira lâmpada, ok, certo? Então, experimento pronto. Daqui a pouco a gente volta para desafiá-los a fazer o mesmo experimento e trazer uma fundamentação teórica para o funcionamento do mesmo. E a gente volta. Agora eu convido você, meu aluno, a trazer algumas fundamentações teóricas para o funcionamento do nosso experimento. E a primeira fundamentação é a seguinte: eu vou ligar o circuito elétrico a uma diferença de potencial na tomada. Ao fazer isso, as 3 lâmpadas irão se acender, porém, esse circuito está fechado. A passagem da corrente elétrica, certo? Existe um dispositivo dentro de um circuito elétrico que é chamado interruptor. A função do mesmo é interromper ou cessar a passagem de corrente elétrica dentro de um circuito. Por exemplo, se eu apertar esse interruptor, a corrente elétrica ela deixa de estar estabelecida dentro desse circuito elétrico. E quando eu fecho de novo o circuito fechado, ela passa a percorrer novamente o circuito. Então, cada lâmpada dessa aqui, de certa forma, tem um papel de interruptor. Ele fecha o circuito. Então, quando eu tirar essa primeira lâmpada, por uma passagem da corrente dela entra nesses terminais primeiro, a ideia é que as 2 lâmpadas possam permanecer ainda ligadas, ou essa corrente vai cessar e as 2 irão se apagar. O que será que vai acontecer aqui? Já que uma lâmpada dessa ela tem a função também de interruptor de fechar o circuito. Então, quando eu fizer isso, nós vamos perceber o seguinte: ela apagou, porém as 2 lâmpadas continuam acesas. Eu gostaria que vocês pudessem trazer a fundamentação teórica explicando o porquê nessa associação que ao tirar uma lâmpada dessa, o circuito se torna aberto de certa forma numa da parte desse circuito e as outras 2 lâmpadas continuam acesas. Tá? Essa é a primeira fundamentação teórica que eu gostaria que vocês pudessem trazer nos experimentos que vocês vão montar. A segunda fundamentação que eu gostaria que vocês também pudessem trazer, certo? É o seguinte: anteriormente eu tinha 3 lâmpadas de 15 watts, agora eu tenho uma lâmpada de 20 watts e uma lâmpada de 25 watts. Então o que que acontece? Eu vou botá-la no circuito e nós vamos perceber o que vai acontecer com a intensidade do brilho dessa lâmpada de 15 watts. Primeiro eu vou botar a de 20 watts. Ela também vai acender. Mas fixe bem com a questão da luminosidade produzida na primeira lâmpada de 15 watts quando eu botar a lâmpada de 25 watts. Se você observar bem como o potencial, a potência elétrica das lâmpadas são parecidas, são similares, são quase que o mesmo valor, mas a gente percebe que a luminosidade produzida no filamento ela diminuiu, certo? E se eu pudesse botar uma lâmpada mais potente de 100 watts, o que você acha que aconteceria com a intensidade da luminosidade dessa lâmpada de 15 watts? Ela diminuiria? Ela aumentava? E eu quero saber justamente por quê. Ao botar lâmpadas de diferentes potências, certo? Há uma diminuição na luminosidade de alguma das lâmpadas, certo? Eu gostaria que você pudesse trazer isso também para a nossa discussão em sala de aula, tá? Agora, se eu retirar, o que vai acontecer com o filamento da lâmpada de 15 watts? Observe bem. Depois de um tempo nós vamos perceber, ó, Aumentou.
que a intensidade, a luminosidade no filamento acaba aumentando, certo? O que era de energia elétrica que alimentava as 3 lâmpadas, agora está alimentando apenas uma. Então a intensidade do brilho da lâmpada apaga. Então, meus queridos alunos, então o desafio está lançado. Eu gostaria de observar o trabalho, certo? Que vocês vão fazer em relação a esse experimento. E eu quero essas 2 fundamentações teóricas, tá? Só relembrando, a primeira é quando você retira a lâmpada, o circuito continua sendo alimentado por uma intensidade corrente. E a segunda fundamentação é a questão do brilho da lâmpada. Quando você bota outras lâmpadas dentro do circuito e você retira, há uma variação na intensidade do brilho da lâmpada. Então eu gostaria de ter isso nos próximos encontros. Obrigado, valeu!